Olá, sejam bem-vindos a mais um ES Brasil Debate. Eu sou o Fábio Gabriel e hoje vamos falar de um assunto de extrema importância para o Espírito Santo. Como divulgar mais e de melhor forma o Estado para o Brasil e para o mundo? Bom, para tratar desse assunto, eu recebo em nossos estúdios Renata Vescovi, que é gestora do Polo Sebrae de Turismo de Experiência. Eu também conto com a presença de Flávia Cisne, que é subsecretária de Estado de Gestão e Marketing Turístico. Também conto com a presença de Dulcilene Bravin, que é administradora de páginas sobre Pedra Azul nas redes sociais. E juntos aqui vamos debater as ideias de como levar o turismo do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. Lembrando que esse debate ele tem um oferecimento do Bandes, ao seu lado sempre para você estar à frente. E também do Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. E da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 190 anos sendo a Casa de Leis do povo capixaba. De acordo com o Boletim Economia do Turismo no Espírito Santo, o turismo capixaba tem avançado, com resultados significativos, como a redução da informalidade no setor, a criação de mais de 2.400 empregos formais desde 2023 e um aumento expressivo na massa de rendimentos, que chegou a quase 490 milhões de reais no último trimestre. Mas ainda há desafios, como aumentar o reconhecimento do Estado no cenário nacional e internacional. Bem, vamos iniciar o nosso debate aqui com as nossas convidadas. Eu agradeço a presença de cada uma das senhoras aqui nos nossos estúdios. Bem, o Espírito Santo ele é um estado rico em diversidade turística, porém, muitas vezes é visto como um destino ainda desconhecido. Como podemos consolidar uma identidade turística reconhecida e atraente para turistas brasileiros e internacionais, sem deixar de valorizar as nossas particularidades locais? Quem começa respondendo? Tirar o 0 ou 1 antes? Não. Fique à vontade. Quem começa? Eu posso acrescentar. Fique à vontade. Eu acredito que o Estado ele tem realmente belezas, né, fenomenais. A gente sabe que ele tem uma quantidade de atrativos, roteiros, né, potenciais, porém nós viemos percebendo que ele vem se profissionalizando, ele vem demonstrando capacidade de atrair com qualidade, porque durante muitos anos o Estado ele atraiu de forma voluntária, né, muito pelo ouvir dizer, o público mais do entorno, né, principalmente o mineiro, que sempre veio muito em quantidade, e aí com a especialização do turismo e do trade, foi se percebendo que era necessário fazer um trabalho para captar um turista, né, que realmente ele agregasse, que ele conseguisse trazer realmente aquilo que a gente precisava, constância, né, um turismo de qualidade, né, que não era a quantidade que ia conseguir atender, né, as expectativas dos nossos empreendedores, né, da nossa população. Então, quer dizer, percebemos que realmente o turismo do Espírito Santo, ele vem avançando, se organizando, né, depois da organização de uma série de ações que o Estado começou a organizar os seus planos de desenvolvimento, planejamento de marketing, que o trade começou a se capacitar, né, o próprio empreendedor ele começou a se organizar no sentido de entender que isso é um negócio que não pode ser de forma sem planejamento, né? Então, assim, a partir desse momento, o Estado vem adquirindo mais e mais espaço, crescendo em número de turistas, em qualidade, fortalecendo seus roteiros, e é tudo um passo a passo, né? Nós temos hoje números, o que a gente vende no Estado, né, é sol e praia, é o principal, e com o turista que vem para o sol e praia, a gente vê que os outros segmentos vão sendo reconhecidos e cada vez mais vai aumentando o número de turistas brasileiros, né, conhecendo os nossos outros roteiros, né? Então a gente tem esse empenho de estar mostrando o nosso estado e estar dinamizando todas as áreas para que a gente seja reconhecido como uma referência, né, dentro do Brasil. É claro que a gente está caminhando
Isso não vai ser de uma hora para outra, está acontecendo. Né? Não é mais aquela história do Espírito Santo, vai acontecer, já está acontecendo. Não é isso, Renata? Uma das frentes muito fortes de atuação do SEBRAE é essa, né, de gerar mercado para os pequenos negócios, né, que fazem parte da cadeia produtiva. E a gente tem gostado muito dessa interlocução com o mercado, principalmente com as operadoras, com as agências de viagem. E é engraçado, né? Se é que a gente pode dizer que coisas boas aconteceram na pandemia, eu acho que foi essa circulação dentro do território nacional. Né? O Espírito Santo já tinha essa caracterização de um turismo mais de proximidade, né? A gente até brinca com a história dos mineiros, né? Mas assim, a gente tem percebido, né, principalmente depois da pandemia, que as pessoas estão buscando outros lugares aqui no Espírito Santo, e eu acho que o Espírito Santo, no Brasil, desculpa, e eu acho que o Espírito Santo, ele se beneficia disso. Né? Porque não é raro a gente falar com uma pessoa e falar assim, o Espírito Santo é muito bonito. As pessoas se surpreendem quando chega o Espírito Santo. Né? Então, eu acho que o Espírito Santo está se aproveitando desse momento de circulação aí, né, das pessoas dentro do Brasil. Como o Flávio falou, eu acho que o Estado ele tem condições, tem uma oferta turística que a gente chama muito interessante, tanto de belezas naturais quanto culturais. Uma logística que favorece, né, com os perto. Isso é importante, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Mas, assim, você consegue estar há pouco tempo, né, de voo de principais centros, né, de principais destinos, né? Por exemplo, Brasília, né, de mercados emissores. Brasília, São Paulo, né, próprio Rio Grande do Sul. Dá para melhorar um pouquinho, né, Flávia? A gente tem trabalhado para melhorar um pouco nessa questão da oferta de voos, mas eu acho que o Espírito Santo está numa crescente muito grande de descoberta nacional. E você, Dulcinea, você concorda? Concordo e complementaria. Eu estou conseguindo observar que as pessoas estão se conscientizando, o empreendedor está se conscientizando da importância que o turista tem. Então, a partir do momento que o empreendedor consegue buscar a profissionalização, ele também vai divulgar o turismo. E aí ele vai agregar, porque ele consegue estar divulgando seu empreendimento, automaticamente ele vai usar o que possui de melhor naquele local, na região, e com isso ele consegue estar atraindo turistas de outros estados para vir visitar, para vir conhecer, e vai melhorando a infraestrutura. Isso é muito importante, ter também uma infraestrutura que não só impacte o visitante a primeira vez, mas como ele também venha ter, né, a ambição de voltar novamente outras vezes e assim, talvez até mesmo trazer mais pessoas, né? Bom, vamos lá. A nossa segunda pergunta é com base em uma estatística. Segundo o Ministério do Turismo, 47% dos viajantes brasileiros pesquisam primeiro nas redes sociais informações sobre os destinos a serem visitados. Com tantos destinos concorrendo pela atenção dos turistas, como é que o Espírito Santo pode trabalhar para despertar a curiosidade do público? Lucilene, você que movimenta aí as páginas nas redes sociais, como é que você vê essa questão? Olha, é imprescindível. Hoje ele busca informações que são fornecidas diariamente. Não é aquela coisa que está lá atrás, um cartão postal, mas é o diariamente. Então, as redes sociais, ela facilita e encurta a distância entre os pontos mais longe. Então, você tem pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, do Centro-Oeste, que me permitem. Nós agora, enquanto Espírito Santo, temos aí também para oferecer exemplo, a questão do voo do balão. É tão atrativo, e quando você usa esse termo, você não está falando especificamente de uma região, mas está falando de um estado. E isso vai sendo divulgado cotidianamente nas redes sociais. Então, as redes sociais alimentam diariamente informações de um roteiro, de um local, e eles buscam, através de nós, que estamos lá, alimentando as suas redes sociais, as informações, os roteiros, o que consumir, o que ver. Então, isso é muito importante, vai agregando. E ele confirma isso pelo que é postado cotidianamente nas redes sociais.
As redes sociais hoje, elas têm um papel fundamental na divulgação, atração do turismo para o estado. Flávia, você acredita que, de repente, uma campanha resolveria essa questão? Uma campanha assim, firme nas redes sociais, por exemplo? Eu penso que a promoção é uma complementação. Você tem que pensar no público-alvo que você quer trazer e comunicar naquele segmento. Então, quer dizer, se você for trabalhar a rede, você tem que analisar qual é o perfil do turista que está olhando a rede. Se ele está dentro da proposta, né, se é aquele turista que você quer comunicar mais. Você vai aplicar um recurso que você tem uma série de canais de comunicação, né? Então, quer dizer, a gente trabalha a promoção, a gente vai às feiras, né, as feiras nacionais, tem as feiras estaduais, tem a parte de você fazer a promoção no local, que a gente chama de road show, tem o fan press, tem o press trip. Então, cada estratégia dessa comunica com um grupo de pessoas que vai sensibilizar quem vai estar em contato com o turista. Então, quer dizer, além disso, todos os outros canais, né, de comunicação que estão disponíveis, né? O que o Estado faz? Ele faz pesquisa. Ele pesquisa, o turista que está vindo, ele está vindo de que forma? Ele vem porque esse dado que você falou, ele é importante, né? Ele é real. 47% dos turistas estão buscando a rede social. Mas é metade, né? Mas aqueles que estão chegando aqui, a gente tem que confrontar esse dado. Ele veio, né, influenciado por qual promoção, por qual estratégia? E aí, em cima dessas pesquisas, a gente vai fazendo o nosso roteiro de aplicação do recurso. Então, por exemplo, esse mês a gente está lançando uma campanha de 150 mil com a Decolar. Então, a Decolar tem a estratégia e a gente vai fazer essa multiplicação através de todas as redes e depois vai fazer o impulsionamento para poder trazer, né, esse turista que a Decolar tem um acesso. Então, cada canal de comunicação vai nos trazer um grupo de pessoas. Agora, é fundamental que ele esteja dentro do leque. É necessário que ele esteja dentro do leque e seja priorizado, certo? Mas dentro das respostas de pesquisas que a gente tem. Não pode ser em cima do achismo. Nada na Secretaria de Turismo é no achismo. Tudo é em cima porque o recurso ele é contado e tem que ser distribuído de uma forma que ele seja otimizado, que a gente consiga ter o retorno. É um investimento, é uma aplicação. A gente chama de custeio porque não é nada que você compra palpável, né? Uhum. Mas é um investimento que você faz em cima do retorno. E a gente tem encontrado resultado, né, no aumento de turistas que têm vindo, né, no aumento de pessoas que têm vindo e adquirido o produto Espírito Santo. Renata, então você acredita que, assim, com essas estratégias, criando-se mais engajamentos, é possível vender a imagem do Espírito Santo de uma forma melhor para o Brasil e também, por que não, para o mundo? Hoje, assim, a internet, ela mudou, né? A gente está falando de rede social, mas a internet mudou o comportamento, né? Então, assim, hoje é praticamente impossível a gente não falar por exemplo, de canais de venda online, dos canais digitais. E a rede social, ela tem um papel muito fundamental nisso também, ao passo que as pessoas buscam referências ao escolher um destino, né? Então, assim, a mídia, as redes sociais, a gente fez uma pesquisa recente pelo Polo, que mostrou que dos quase 1.000 entrevistados que nós fizemos no Brasil inteiro, 77% elas buscam principalmente o Instagram para definir, influencia a sua escolha na hora de definir um destino de viagem, né? Mas é preciso realmente você saber estar nessas redes, porque da mesma forma que ela democratizou, é um custo relativamente baixo para o empreendedor, né? A gente lembra aí que há um tempo atrás, alguns anos atrás, fazer propaganda era muito caro, né? Você tinha investimentos muito altos e hoje com as diversas plataformas, com as mídias, isso é acessível para o empreendedor, mas é preciso ter a profissionalização que foi dita, né? É preciso saber o que você comunica, para quem você comunica, como que você chega, saber utilizar essas ferramentas de impulsionamento, né? Então, assim, eu acredito muito nessa questão, né? Até mesmo análise de reputação, né? A gente vê destinos que usam das informações que são colhidas na internet, nessa interação com o público, para poder
né, ter um canal, uma relação mais estreita ali, ser bastante focado e direcionado para você obter realmente esses melhores resultados, né, do uso dessas ferramentas. Viralizando, assim, né? Como os termos atuais, né? Engajamento, viralizou, virou um viral, né? E a aí... Não, pode continuar. A Clara, por exemplo, citou as ações que a Secretaria tem feito, né? Uhum. E aí, dentro dessa questão de divulgação de destino, surge aí recentemente um grande aliado que são os influencers, Sim. né? São as mídias digitais também. Então, assim, são pessoas que, a partir do momento que elas começam a conviver, que elas começam a se familiarizar, vivenciar aquele destino, você as tem como grandes aliados aí, né, de promoção e realmente de influenciar as pessoas, né, positivamente, é claro. Porque o desejo de você conhecer um lugar, ele vai pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo, né, principalmente o visual. Você vê uma imagem, aquilo te compra, né? Quando alguém elogia um lugar, você já guarda aquilo na memória. Agora, quando você vê e tem uma impressão, poxa, eu queria estar lá. Né? É por isso que a gente tem tanta vontade de retornar logo os nossos navios de turismo, né? Turismo náutico, né? Que a gente consiga trazer o turista aqui para passar pela beiradinha, mesmo que ele não seja, né? Que ele não pare, mas, né? Ou que ele só circule, mas que ele faça daqui uma referência. Curiosidade, né? Exatamente, né? Que eles consigam olhar e falar, eu quero parar aqui, quero conhecer, né? Certo. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta, ainda falando sobre estratégias, né? Por exemplo, destinos como Gramado, que fica lá no Rio Grande do Sul, se destacam pelas ações de divulgação e marketing, atraindo cada vez mais interessados em explorar o Brasil, além do eixo Rio-São Paulo. Quais exemplos de outros estados ou regiões podem servir como referência para alavancar a visibilidade do Espírito Santo, além das quais a gente acabou de mencionar aqui, Flávio? Qual que você acha que assim, seja uma estratégia que seja fundamental, levando em conta a diversidade que existe aqui no estado? Então, a gente tem lá um estudo que o turista do Nordeste que quer encontrar as belezas naturais, o clima do Sul, né, que eles poderiam estar optando pelas nossas montanhas. Uhum. Então, assim, a gente analisa o perfil do turista. Quando ele decide onde ele quer ir, ele não sabe exatamente, ele tem uma sensação e ele vai pesquisar aonde que ele quer ter aquela sensação. E ele, por exemplo, as montanhas, para a gente conhece e valoriza. Quem vai, coloca ali como um pontinho de estrela, porque quer voltar. As nossas montanhas, elas são diferenciadas, né, porque lá tem uma otimização de espaço, é tudo muito próximo, muitos empreendimentos de qualidade. Então a gente percebe que esse turista que ele, por exemplo, ele não quer se deslocar, ele não quer ficar muito tempo dentro do transporte, ele quer aproveitar ao máximo. Então, se você propõe isso, né, e demonstra que você tem condições de entregar, então a gente tem uma grande possibilidade de trazer o turista do Nordeste, que são vários estados, com possibilidade de conhecer as montanhas, nossas montanhas. Então, quer dizer, eu estou te dando um exemplo, né? Uhum. Mas a gente tem ali, por exemplo, além por exemplo, o turismo de aventura, né? Eu falo porque o turismo de aventura, ele é um turismo que ele é um segmento que ele agrega muito valor, né, Renata? A gente tem um segmento que as pessoas se deslocam de longas distâncias para buscar aquelas sensações. Só que ele deixa muito dinheiro, né? É uma per capita alta, porém ele é um turista exigente. Então hoje a gente está focando, por exemplo, no Caparaó. A gente tem a região do Caparaó que tem a oferecer, né, o turismo, o ecoturismo, o turismo de aventura, que seria um excelente produto para oferecer para o paulista. Mas a gente ainda não está no encarte. Por quê? Porque ainda falta fechar um ciclo de infraestrutura para que a gente possa oferecer um espaço diferenciado para o turista paulista. Quer dizer, se você falar assim, a gente está pronto para o turista paulista, a gente já tem produtos bons, mas a gente ainda não consegue entregar aquilo que eles procuram num pacote fechado, né? Mas a gente está bem perto da gente conseguir isso. Que é, se você pegar um percentual pequeno do paulista, você enche rapidamente os nossos destinos, né? Então, a gente tem alguns focos algumas propostas que têm dado certo nessa valorização do destino. Você concorda, Renata? Eu acho assim que a gente tem, falando em inspirações, né, de destino, você cita Gramado, eu acho que Gramado é realmente uma unanimidade quando a gente fala de destino nacional.
né? Eu acho que o Gramado, mas eu acho que todos esses destinos, eu acho que essa grande inspiração para a gente tem que ser esses destinos também que buscam essa profissionalização, né? Então, assim, a gente tem Gramado, ele trabalhou muito essa questão da cadeia produtiva, né? Questão de infraestrutura, de cadeia produtiva, de oferta de serviços. Você tem fornecedores muito bons, né? Você tem hoje uma oferta muito grande. Hoje, quando você vê o destino de Gramado, já é praticamente um destino de parques, né? Você tem Parque da NASA, Parque da Mônica, você tem grandes equipamentos ali turísticos, né? E você veja bem, eu acho que a rapidez com que o destino ele se posiciona, né? O Rio Grande do Sul esse ano passou por um período muito ruim e Gramado sofreu muito, né? Essa questão das enchentes e do fechamento do aeroporto. Olha o que é isso para um destino turístico. Mas ele teve uma retomada muito grande, né? Então, isso assim, abala muito, né? porque você fecha a sua porta, né? Uhum. E você já tem um estado que já está muito fragilizado, mas assim, ele se posicionou de uma forma muito rápida e até para recuperar esse tempo perdido. Mas no Brasil, eu acho que a gente tem assim, outros casos muito interessantes de posicionamento. Né? Foz do Iguaçu também se posiciona muito bem, né? Com esses produtos de natureza, com essa identidade, criando essa identidade. A gente falou um pouco, né, da pesquisa do Ministério do Turismo, mas fortalecendo essa questão dos parques, né, que é muito importante. Mato Grosso do Sul, com Bonito, também se posiciona muito bem. Então, eu acho que a gente tem casos muito bacanas aqui no Brasil, que eu acho que o Espírito Santo pode e está se inspirando, né, de certa forma. Lucilene, você acredita que, por exemplo, a gente sabe que cada estado tem a sua particularidade, mas você acredita que essa estratégia que é utilizada em Gramado, ela pode ser utilizada também de uma forma parecida nas montanhas aqui capixabas? Com certeza, porque você já tem que estar buscando o que deu certo em outro lugar para trazer para nós, fazendo as adequações necessárias. Você vai buscar aquilo que funcionou, que está funcionando, vai trazer para a nossa realidade, vai adequar e vai ofertar. Então, quando você consegue estar trazendo melhorias em termos de infraestrutura para o estado adequado ao que você tem, certamente você vai atingir um grupo seleto de turistas que estão buscando esse potencial. E falando das montanhas capixabas, se me der licença, nós temos vários parques nas montanhas. Então, o turismo de aventura e é gratuito. Isso é importante, né? Até então, é um custo que não se tem para se conseguir atrair o turista. Então, é a busca por uma trilha, é a busca pelo contato com a natureza. Então, buscando experiência em cidades que já trabalham com isso e que funcionam, traríamos para o nosso estado, fazendo as adequações locais necessárias, ofertando infraestrutura. Eu acho que a gente consegue ter bons resultados. Bem, continuando com o nosso debate aqui, falando sobre o turismo do Espírito Santo, agora eu tenho uma pergunta para a Renata. Renata, você como gestora do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, trabalha diretamente com iniciativas que valorizam a vivência única dos turistas. Um exemplo é a Casa Nostra, que proporciona uma experiência imersiva na tradição da cultura italiana em Venda Nova do Imigrante. Minha pergunta é: quais são os principais desafios para ampliar o turismo de experiência aqui no nosso estado? Eu acho que o Espírito Santo está fazendo o dever de casa e bem feito. Né? Desde o ano passado, nós já somos polo de referência, né? Então a gente já tem desenvolvido conteúdos e disseminado as nossas boas práticas para o Brasil todo. Né? Então, assim, quando a gente olha para a trajetória e para a história do turismo aqui no Espírito Santo, a gente vê que a gente sempre fez turismo de experiência, né? O agroturismo, ele traz muito isso, né? Que o Espírito Santo também é referência, né, no agroturismo, capital nacional do agroturismo. Então, a partir do momento que a gente leva o visitante, leva o turista para vivenciar aquela realidade dentro da propriedade rural, isso já era turismo de experiência, a gente já fazia isso há muito tempo. Mas, assim, o desafio que a gente tem é realmente de aperfeiçoar esses produtos,
né, diversificar e estruturar bem também esses produtos. O Espírito Santo ele tem uma riqueza muito grande. Você citou a Casa Nostra, ele é um exemplo de um produto de experiência pautado na colonização italiana, que é muito forte para o Espírito Santo, né, extremamente relevante, principalmente para a venda nova de imigrantes, que é o berço do agroturismo. E dentro desse contexto, dentro desse território, nós criamos o equipamento, né, da Casa Nostra, que é uma vivência, um mergulho na cultura italiana. E o turismo de experiência, os produtos de experiência, eles têm essa função, que é colocar o turista no centro da atividade. Então, dentro da Casa Nostra, o turista ele vai passar por uma imersão ali histórica, né, de entender qual era o contexto histórico da chegada desses imigrantes aqui no Espírito Santo, suas expectativas, suas dificuldades, e depois ele vai vivenciar na prática o que é a cultura italiana, né? Então a Casa Nostra ela tem essa missão de trazer essa questão histórica e também colocar o turista no centro da atividade, né? Ele vai conhecer como é que era uma casa italiana, ele vai vivenciar um pouco daquele ambiente, né? Logo, né, com todas as dificuldades dos primeiros imigrantes que chegaram, ele vai colocar a mão na massa, ele vai vivenciar e vai ser grande protagonista daquele momento dentro da sua jornada, dentro da sua visita no território. Sim, Flávio, você acha que assim, esse modelo igual ao da Casa Nostra também se aplicaria para outras culturas aqui do Espírito Santo? Nós entendemos, eu falei ontem no evento do Territórios Empreendedores, o Sebrae ele tem desenvolvido um laboratório, né? Porque o que a gente tem visto aqui é novo no país, não é isso, Renata? Então a gente tem visto que essa proposta ela vai ser replicada, né, com o mesmo mecanismo. Depois de consolidada, eu penso que a ideia é trabalhar outros núcleos, né? Por exemplo, a gente já vê movimentos de regiões, de locais querendo solicitar a criação do destino da mesma forma que está sendo feito lá, né, em Pindobas. Mas a gente percebe que o distrito turístico ele tem que ser muito bem preparado. Ele tem que entender a sua missão, a sua função, ele tem que estar em condições de ser lançado para poder ele conseguir avançar, né, dentro da expectativa, né? Então, assim, eu vejo perfeitamente condições de se lançar novos distritos turísticos. Eu percebo que é ruim a gente falar especificado, né? Parece que a gente está preferindo, né, alguns locais. Mas, puxando sardinha, digamos assim, né? Sardinha, aí dá confusão depois. Eu né? acredito que a gente está num caminho que, assim, o Espírito Santo ele tem demonstrado que ele está se especializando, ele está demonstrando capacidade técnica, ele está evoluindo, né? E eu agradeço até a presença da Renata aqui, porque o Sebrae ele é um excelente parceiro, né? Hoje está desenvolvendo um trabalho de 60 experiências, né? Uma contratação, né, solicitada pela Secretaria de Turismo. Agora, você imagina 60 novos empreendimentos colocados no mercado, né, de forma que a população vai conseguir escolher qual a experiência que ela quer vivenciar. Então, isso é uma coisa assim, que realmente eu acho que vai aderir ao capixaba de forma que vai ser o maior propagandista, vai ser o maior promotor, né? Vai ser o próprio capixaba, porque é uma sensação que as pessoas não querem mais deixar de ter. Por exemplo, a sensação que eu tive quando eu me hospedei num hotel, né, dentro de Pedra Azul, que trata com o turismo de experiência, é de que eu falo para todo mundo. Onde que eu vou, eu falo da experiência que eu tive, que foi maravilhosa. Desde a hora que eu botei o pé ali, que eu tomei o chá, né? O chá olhando para a pedra, que é uma louça diferenciada. O chá é especial, não é um chá que você compra no supermercado, é um chá melhor. Quando você chega dentro do quarto, você vê toda aquela estrutura preparada, né? Então, eu estou falando de uma experiência. Eu te coloco o licor para você tomar. Você chega no quarto, você toma um licor, um copinho de chocolate. Desculpa de cortar, Flávio. Por exemplo, se fosse, o que vocês acham que tivesse um turismo assim, voltado nessa experiência lá na Casa Nostra? Por exemplo, na parte do café, porque tem muitas pessoas que apreciam o café, e não podemos deixar de lembrar que o Espírito Santo é um dos maiores produtores do Brasil, ficando atrás apenas de Minas Gerais, na produção do café.
tivéssemos também uma experiência desse tipo com o café, você acha que seria também um atrativo? Vocês acham que seria? Temos, né? Temos. Nós temos várias. Você pode citar algumas que nada está mais próximo. Assim, nesse sentido da pessoa, de repente, chegar na própria fazenda, na plantação, colher, então seria bom, né? Assim, quando a gente começou desde 2021, que nós começamos a ter um olhar mais dedicado a essa questão dos produtos de experiência, né? Esse que coloca o turista dentro ali da atividade. A nossa primeira abordagem foi de construir 21 produtos de experiência. Foram 10 do café, 10 de cerveja e 1 de tropeiros, né? Que também é muito forte nessa questão aí da colonização e do desenvolvimento do Estado. E aí, assim, o café, óbvio que não podia ficar de fora, né? Porque até quando a gente olha, primeiro, pela relevância econômica que tem para o Estado, para a atividade, e além, obviamente, dos cafés especiais, né? Do grão, da comercialização do grão, quando você estrutura esses produtos de experiência, essas vivências dentro da propriedade, é uma forma também que você tem de maximizar o rendimento o desempenho financeiro daquela propriedade, né? Através do serviço você consegue agregar valor e você consegue, muitas vezes, né, durante esse trabalho, nós vimos que algumas propriedades já recebiam o turista, já explicavam um pouco do processo produtivo, mas elas não monetizavam, elas não conseguiam gerar lucro, né? A gente tem um diretor lá que fala muito de gerar nota fiscal, né? Que é o nosso papel dentro do Sebrae, que realmente dá sustentabilidade financeira para os negócios. E agora, para 2025, a gente tem um desafio nacional, que é realmente levar essa questão da vivência do café para o Brasil inteiro, né? A gente tem um programa que são as indicações geográficas. O Espírito Santo ele tem grandes indicações geográficas no Caparaó, quanto no estado todo do Conilon e também na região de montanhas. O Brasil também é um grande produtor de café, então o nosso desafio enquanto polo agora em 2025 é formatar esses produtos de experiência focados no café. Nós estamos bastante otimistas porque o café é a nossa riqueza e ele atrai um público extremamente interessante, né? Um público muito especializado. O café brasileiro tem ganhado aí o mundo. E aí eu acho que a gente volta para a primeira pergunta que você fez, da internacionalização do destino, de como atrair, né, e como colocar o Espírito Santo no cenário internacional. Então, a gente está bastante entusiasmado para 2025. E você, Lucilene, o que você tem a falar sobre essa questão? Você acha que seria, enfim, quais seriam os principais desafios para esse turismo de experiência única aqui no nosso estado? Eu acrescento ao café, eu acrescentaria a fruticultura. Porque hoje você tem propriedades vantadas onde o turista vai colher a sua fruta. Então ele tem a experiência de ir até o local, ele já vai atraído pelo local em si, mas quando ele chega na propriedade, então ele vai poder colher a sua própria fruta. Então hoje, além do café, ele também tem a experiência da fruticultura. O morango, a amora. Então são frutas muito simples de você possuir ali e depois ele vai degustar subprodutos daquilo que ele mesmo colheu. E isso ele acaba levando como experiência, divulgando, propagando, porque se torna único. É muito diferente você comprar uma caixa de morango que foi colhida por uma outra pessoa e você fazer a opção de escolher a fruta que você quer levar. Então isso hoje está se tornando uma coisa muito mais comum e a turista mesmo divulga isso para nós. Ele acaba propagando, usando as redes sociais para propagar o que ele sentiu, as suas impressões. Isso retorna em benefícios depois. E isso tudo e mais um pouco nós temos aqui no nosso estado, no Espírito Santo. Bem, vamos para mais uma pergunta. No último debate que nós tivemos sobre o turismo, os especialistas levantaram que o Espírito Santo erra ao se vender como um local para curtir o frio e o calor em pouco tempo, e que a melhor estratégia
seria definir destinos específicos para se fazer a divulgação. Bem, é um tema um pouco, digamos assim, polêmico. O que vocês teriam a comentar sobre essa questão? Vocês concordam, discordam? Quem fala primeiro? Pode falar. Não, eu penso que você vende o destino, né? E você vende o destino que o turista quer. Você pode oferecer o pacote montanhas, praia, né? O turista vai definir se ele quer passar metade do tempo na montanha e metade na praia, ou se ele quer ficar o tempo todo na praia ou na montanha. Então, o objetivo é você oferecer os produtos. A proximidade, eu não tenho dúvidas de que ajuda. Nós tivemos pessoas especialistas que vieram, por exemplo, do Ceará, que eles colocaram isso como um ponto extremamente positivo, porque no Ceará você tinha atrativos, mas eram muito longe. Então, quer dizer, o turista, para poder aproveitar tudo que eles tinham para oferecer, eles tinham que fazer um trajeto muito longo, e eles não ficavam satisfeitos. No final, nas pesquisas, eles demonstravam que tinham ficado muito tempo, né, no transporte. Então, assim, eu penso que é favorável você oferecer os produtos, não importa se são sozinhos ou separados, tem que oferecer, e o turista vai decidir o que ele quer, né? Se ele quiser, ele vai fazer o pacote dele e vai ter as duas experiências. Lucimene, você acha que os turistas, hoje, de uma maneira geral, eles estão mais seletistas ou são, digamos assim, totalmente ecléticos? Gostam de vários tipos de destinos ao mesmo tempo? Eu acho que eu apostaria em ser eclético, porque você atende uma gama tão grande de pessoas, você não vai conseguir direcionar para um público específico, você acaba agregando. Então, eu acredito no ser eclético. Então, quando você vai focar no turista, eu acho que você tem que oferecer inúmeras possibilidades. E depois ele vai decidir o que vai ser mais viável. Mas se você definir apenas uma estratégia ou um ponto, você pode não atender uma gama maior de turistas. Então é necessário ter uma ampla, mostrar inúmeras possibilidades, e você atrai pessoas inúmeras, né, que gostam de diversidades. E você, Renata, concorda, discorda? Mais ou menos, concordam em parte. Eu vejo assim, essa questão do mar e montanha, ela é realmente muito polêmica, né? O Espírito Santo sempre teve essa proximidade, até pela sua condição geográfica, né? Eu vejo que isso pode ser uma vantagem competitiva até do Estado, né? Num único lugar, você pode ter as duas coisas, né? Eu acho que geograficamente o Brasil está nessa região, nessa divisão geográfica. A gente tem praias e a gente também tem um pouco de clima de montanha, né? Eu acho que dá para conciliar as duas coisas. Mas, assim, eu acho que precisa formatar esses produtos de uma forma correta, de forma coerente, e se comunicar também com aquela pessoa de forma assertiva, né? Porque a gente precisa, são recursos que a gente precisa investir, então a gente precisa mirar sempre no algo para ser assertivo, né? Mas, assim, eu vejo que isso pode ser uma vantagem até competitiva. Desde o ano passado, a gente já vem fazendo um trabalho com algumas operadoras, até recebemos, né, uma convenção aqui de operadoras, até numa parceria com a Secretaria de Estado, e isso foi uma das coisas que surgiu dentro da pesquisa que a gente fez de reação com essas operadoras e com esses agentes de viagem após a estadia deles aqui. Então, eu acho que pode ser uma vantagem competitiva, precisa ser bem estruturado, bem comunicado de forma assertiva. Posso complementar? Sim, fica à vontade, Flávia. Renata também pode pedir depois a tréplica, se você achar melhor. Eu penso assim, hoje o que a gente vende, né? A gente vende sol e praia num período específico do ano, né? A gente não tem constância de venda de sol e praia. A gente tem um público de turismo de negócio, vamos voltar metropolitana, né? Que consome os nossos hotéis, as nossas hospedagens durante a semana. Final de semana, durante o ano, fica mais ocioso, né? Montanhas, a gente tem um fluxo muito grande do capixaba de quinta a domingo.
Final de semana, né? Mas os empreendimentos, eles estão preparados a partir de quinta-feira. Se você buscar um empreendimento segunda, terça e quarta, muitos não estão disponíveis. Então, acho que é uma proposta que viria a somar as duas regiões, se a gente oferecêssemos, né? E é claro que o operador que vai ver isso, né? De que forma que vai trabalhar, né? A gente não pode obrigar. É que a gente tivesse condições de oferecer montanhas de segunda, sexta e final de semana, né? A metropolitana. Então, quer dizer, seria uma parte complementar. Porque se você estimular mais ainda a venda do final de semana nas montanhas, ele já está sobrecarregado, certo? Então, a gente teria condições de você atender de uma forma ampla e motivar as montanhas a ter uma constância também de abertura. Que não é possível você ter um equipamento caro que você não otimize ele de forma que ele possa te dar uma rentabilidade muito maior do que 4 dias na semana. Se você tem 7 dias na semana, você pode ganhar dinheiro 7 dias na semana. Por que você vai ganhar só 4 dias? Então, quer dizer, são essas as dificuldades que a gente está hoje buscando colocar, né, o empreendedor para entender que é possível fazer de uma forma diferente, gerar mais lucro, né, e ter uma maior constância na sua venda, né, de espaço. Sim. Gostaria de comentar, Renata, do Silene, fique à vontade. Essa questão da sazonalidade é um trabalho assim, que a gente tem olhado, né, e uma coisa que a gente busca sempre resolver ao longo do tempo, né? A Flávia citou a questão das montanhas e a gente tem tido uns resultados muito interessantes. Nos 2 últimos anos, a gente tem trabalhado essa questão da profissionalização dos empreendimentos, porque realmente, assim, se você for ver um empreendimento que trabalha de quinta a domingo, a conta não fecha. A capacidade instalada está lá, de forma ociosa, né? Então, assim, é preciso a gente dar uma olhada nessa gestão, entender como é que está o funcionamento desse negócio e buscar os mercados, né? Então, por exemplo, você tem públicos aí extremamente interessantes, público da melhor idade, que tem tempo, né? Esses públicos complementares, né? A Flávia falou da questão do turismo de negócios, né? Porque o turista, a pessoa que vem aqui para um congresso, a negócio no meio da semana, por que ele não pode estender a estadia dele no final de semana? Por que ele não pode voltar com a família? Né? A gente entende que essas motivações de viagem muitas vezes são feitas pela própria empresa, né? Mas assim, mostrando e comunicando que há uma possibilidade para esse turismo. Algo a mais, né? Né? Então, assim, eu acho que essa complementariedade de mercado, né, é uma coisa que a gente tem olhado muito bem, mas o empreendedor tem que estar preparado para isso. Né, ele tem que ofertar, né, o produto de uma forma regular, tem que ser feito parcerias que sejam boas, né, tem que ser bom para todo mundo, né? Então, assim, a gente vem trabalhando em vários pontos, em várias regiões do estado. Nas montanhas, a gente começou, nas Montanhas Capixabas, né, em parceria com o próprio Convention, com a Setur também. A gente já vem trabalhando há 2 anos e a gente tem tido resultados muito interessantes nessa profissionalização. Bem, o ES Brasil Debate está chegando aos minutos finais. Eu quero agradecer aqui a presença de todas vocês e lembrando que esse debate ele tem um oferecimento do Bandes, ao seu lado sempre para você estar à frente, do Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades, e da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos sendo a Casa de Leis do povo capixaba. Vamos agora assistir a palavra dos nossos patrocinadores. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo.
quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. são 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada uma de vocês aqui. A começar, você que está aqui à minha esquerda, Flávia, por favor, as suas considerações finais. Fábio, agradecer essa oportunidade, né? A Secretaria de Turismo é uma referência, né, de políticas públicas. É preciso que as pessoas compreendam que ali não tem achismo, né? Reforçando, existe um plano, um orçamento que deve ser seguido, otimizado. A gente precisa fazer o máximo, né, da forma correta. Muitas vezes as pessoas não entendem que a gente tem uma legislação a ser seguida e quer que a gente atue de uma forma a fazer aquilo que as pessoas precisam imediatamente. Então a gente trabalha anualmente, né, com o orçamento previsto, com gerências estabelecidas. Então, assim, o nosso secretário, Felipe Lemos, é um secretário extremamente aberto a novas propostas, né? Mas a gente tem que trabalhar isso em termos de políticas públicas e a gente está à disposição da sociedade, de todos aqueles que nos trouxerem. A gente adora ser avaliado, porque eu escutei isso agora no Sebrae, é uma consultoria de graça que dão para a gente. Quando falam para a gente onde a gente está errando, é muito importante, porque a gente tem capacidade de se reavaliar, né, e encontrar o caminho certo. A gente quer deixar aqui um abraço de toda a nossa equipe e dizer que a gente está à disposição de vocês, né, da revista, né, de todos que precisarem de informações. Dulcilene, as suas considerações finais, por favor. Agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, dizer que eu sou muito otimista para o turismo. Eu sou uma apaixonada pela região que eu vivo. Eu convivo com turista, eu adoro conversar, eles querem atenção. E diante da realidade que eu percebo, os empreendedores estão buscando a sua profissionalização, estão tentando atender de uma forma muito mais eficiente cada pessoa que vem até o Estado. Então, cada pessoa que vem até o Estado, ele quer essa receptividade. Então, eu tenho muita esperança de ver ainda um turismo com crescimento, com qualidade, e que ele saia daqui levando de nós, do povo capixaba, esse carinho que eu acho que nós atendemos. Nós capixabas temos essa possibilidade de deixar uma receptividade, fazer com que ele divulgue e que ele traga mais pessoas e que ele volte. Obrigado, Dulcilene. Renata, por favor, as suas considerações finais. Bom, o Sebrae, a gente acredita realmente, né, no segmento do turismo como realmente um segmento potente, forte e capaz de transformar os territórios. Né? A gente tem apostado muito nessa, até 2026 o Sebrae ele tem incrementado a sua atuação no segmento do turismo, dado a sua transversalidade e a sua capacidade realmente de gerar transformação nos territórios. Né? A gente está vivendo um momento muito, muito importante do turismo aqui no Espírito Santo. O Sebrae se sente muito privilegiado de poder participar desse momento.
né? É verdade, o empreendedor, ele realmente está buscando essa profissionalização, a gente está sentindo realmente esse empenho e esse interesse do empreendedor realmente melhorar. Lá a gente tem um lema lá que a gente fala que ninguém faz nada sozinho, né? Assim, as nossas parcerias também estratégicas esse ano têm contribuído para a atuação do Sebrae, Setur, Convention, Empreendedor, prefeituras. Enfim, a gente acredita no fortalecimento dessa governança, que é a base do território para a gente ter esse desenvolvimento econômico, que a gente possa realmente colocar o turismo do Espírito Santo no lugar que ele merece. A gente tem um estado belíssimo, as pessoas realmente precisam descobrir o Espírito Santo, vir para o Espírito Santo, e a gente acredita que estamos no caminho certo. Eu acho que a gente vai se surpreender muito, né, com os resultados que vão vir aí nos próximos anos. Se Deus quiser, né? Certo. E aí, pessoal, vocês gostaram desse debate? Então já sabe o que eu vou pedir, né? Dá uma forcinha para nós. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo em nossas redes sociais. Você também pode ficar sabendo do que acontece no nosso canal, ativando o sininho e ficar informado do que acontece no mundo, no Brasil e principalmente aqui no Espírito Santo, acessando o portal esbrasil.com.br. Até a próxima!